Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à 16ª reunião conjunta das comissões permanentes de Constituição, Legislação e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Estamos aqui presentes 3 vereadores da Comissão de Finanças, eu, vereador Wilson do Povo e vereador Antônio Raimundo Santi. E presentes 2 vereadores da Comissão de Constituição, que sou eu, valendo por 2 hoje, e o vereador Renato de Moraes. Agradeço a Regiane e a Claudinha nos apoiando. E nós temos, então, hoje a leitura de uma ata, né, da reunião anterior e 2 projetos para leitura de pareceres, discussão e votação. Peço, portanto, a ajuda da Regiane para a leitura do projeto de lei 4410, parecer. A primeira ata, exatamente. Desculpe. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 15ª reunião ordinária. Aos 15 dias do mês de outubro de 2019, a 15h50, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Rodrigo Sampaio Melo, Fabrício Oliveira Machado e Wilson Batista Paiva. O assessor técnico de comissão, Maurício Henrique da Silva, assessorou a reunião, atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara. A reunião foi presidida pelo vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão a seguinte ata das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 14ª reunião ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores das comissões de Constituição e Finanças. Parecer ao substitutivo projeto de lei número 4395, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia de comunicação digital e das outras providências, de autoria dos vereadores Renato Moraes e Rodrigo Melo. Parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Machado, membros da Comissão de Constituição. Parecer do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Wilson Batista Paiva, membros da Comissão de Finanças. Seguindo, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores das comissões de Constituição e Finanças. Parecer ao projeto de lei número 4406, que garante aos obesos a utilização do transporte coletivo urbano e rural, o acesso exclusivo pela porta localizada em oposição à roleta e das outras providências, de autoria do vereador José Maria Silva. Parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Renato Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Machado, membros da Comissão de Constituição. Parecer do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina, Rodrigo Melo e Wilson Paiva, membros da Comissão de Finanças. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 15 de outubro de 2019. Carlos Eduardo Correia Molina, Renato Nascimento de Moraes, Rodrigo Sampaio Melo, Fabrício Oliveira Machado, Wilson Batista Paiva, membros destas comissões. Muito obrigado, Regiane. A ata da última reunião, a 15ª, está em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, a ata. Na sequência, vamos fazer a leitura, então, do parecer ao projeto de lei 4410. Os pareceres, né? Pareceres. Perfeito. 4410.
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei número 4410 de 2019. Relatório. Em conformidade com o artigo 54 do Regimento Interno da Casa, foi-nos encaminhado o projeto de lei em questão para emitir parecer sobre o mesmo com relação aos aspectos financeiros e orçamentários. A propositura de autoria do nobre Edil José Maria Silva dispõe sobre a obrigatoriedade da vigilância armada para atuar 24 horas por dia nas agências bancárias localizadas no município e das outras providências. Na justificativa acostada ao projeto de lei, o vereador cita que a fragilidade do sistema atual de segurança bancária expõe os bancários, seus familiares, clientes e trausentes das proximidades a risco de morte, traumas, marcas e sequelas, que poderão refletir futuramente sobre a saúde física e mental de quem se torna vítima da violência, sendo necessário que os vigilantes trabalhem utilizando armas de fogo para a proteção das pessoas mencionadas e os próprios seguranças e tenham plano de segurança. Parecer do relator Antônio Raimundo Santi. Analisando o projeto de lei em questão, sobre o prisma do artigo 62 e 63 do Regimento Interno e o artigo 27 da Lei Orgânica do Município, verificamos que o mesmo não implica em gastos de recursos públicos, além daqueles já previstos nos programas governamentais do município, como o Plano Plurianual de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, pois os gastos com as ações e atividades do Executivo para operalização do programa já constam dessa peça orçamentária. Voto do relator. Como a aplicação do referido projeto de lei não implica em gastos operacionais inexistentes, salvo melhor análise, não encontramos óbices de cunho financeiro e orçamentária que inviabilizem o prosseguimento do seu processo legislativo. É o que tenho. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de outubro de 2019. Antônio Raimundo Santi, membro dessa comissão. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei número 4410 de 2019. Relatório. Versa o presente parecer sobre o projeto de lei número 4410 de 2019, que tem por objeto obrigar os estabelecimentos bancários situados no município a manter vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. A justificativa ao projeto relata que há uma fragilidade no sistema de segurança bancária, expondo os bancários, seus familiares, clientes e trausentes nas proximidades das agências, sendo necessário que os vigilantes trabalhem utilizando arma de fogo para proteger as pessoas mencionadas e os próprios seguranças. O projeto determina que, além de manter segurança armada, as agências bancárias deverão instalar cabine blindada, equipada com botão de pânico e sirene para a proteção dos vigilantes, devendo os mesmos possuírem certificado de curso de formação adequada, conforme a legislação que disciplina a referida atividade. O não cumprimento da lei implicará na aplicação das penalidades previstas no artigo 4º do projeto de lei e o artigo 5º prevê que a lei entre em vigor na data de sua publicação. Analisando o escopo do projeto, não verificamos nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade que pudesse macular o trâmite da proposição. Contudo, observamos que o projeto de lei não estabelece um prazo para que as agências bancárias possam instalar os equipamentos e, considerando que a lei entraria em vigor na data de sua publicação, as agências que não estiverem adaptadas ao novo comando legal estariam sujeitas a sofrerem as penalidades imediatamente. Desta forma, seria razoável prever um prazo para que as agências bancárias façam as adaptações ou simplesmente passa a prever que a lei entrará em vigor alguns dias após a sua publicação, ficando o prazo do vocatio legis como período de adaptação. Essa adaptação ao projeto pode ser feita mediante emenda. Voto do relator. Diante de todo o exposto, não verificamos nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade que pudesse macular a tramitação da proposição, ficando registrada a orientação supra quanto ao prazo de adaptação das agências, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento do processo legislativo, observando as normas regimentais. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de outubro de 2019. José Roberto Floriano, membro dessa comissão.
O parecer na íntegra está disponível publicamente no site da Câmara Municipal de Itajubá. Muito obrigado, Regiane. Projeto de lei, não, os pareceres ao projeto de lei 4410, que dispõe sobre a obrigatoriedade da vigilância armada para atuar 24 horas por dia nas agências bancárias, estão então em discussão. Senhor presidente, eu julgo de suma importância, então, que a comissão faça essa emenda ao projeto para dar um tempo às agências. Perfeito. É a proposta do parecer da Comissão de Constituição. Constituição. Ok. Acho que todos estão de acordo, na verdade, né? Muito bem. Muito bem colocado pelo relator a importância de um prazo para adequação. A gente só precisa dar um parâmetro adequado para estipular um prazo. Como é que a gente vai, que parâmetro que nós vamos utilizar aqui para produzir a nossa emenda, dizendo que um prazo razoável seja 30, 60, 90, 180 dias. Critério que nós vamos utilizar para determinar um prazo para adequação. Então, sem dúvida nenhuma, a emenda é importante, mas eu só quero reiterar a importância de nós utilizarmos um critério objetivo para estipular um período para que as agências se adequem à legislação. Que parâmetro é esse? Talvez uma consulta jurídica possa nos dar uma direção por onde nós podemos iniciar para produzir essa emenda. Mas, sem dúvida nenhuma, precisa ser feito por essa comissão, sim, esse prazo para adequação. Vamos consultar o jurídico? Convém, né? Com a consulta jurídica, Sim. nós Pode já chamar. teríamos, então, deliberado aqui que prazo que nós colocaremos nessa emenda. Enquanto a Regiane chama o jurídico, vamos colocar em votação o parecer de finanças. O parecer de finanças não encontra óbice algum, não é isso? Eu acho que a gente já pode votar. Os favoráveis, então, ao parecer de finanças, permanecem como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos membros da Comissão de Finanças, o parecer ao projeto de finanças. O parecer, então, da Comissão de Constituição, nós aguardamos uma sugestão e uma base legal, né, para o estabelecimento, então, do prazo que as agências bancárias teriam para a adaptação do seu sistema aí de vigilância. Nós agradecemos desde já a presença do secretário Juliano, que daqui a pouco estará conosco numa audiência pública. E aí quem está nos acompanhando pode permanecer conosco aí para a audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestres de 2019. Daqui a pouco, então, com a presença do secretário Juliano. No caso das agências bancárias privadas, elas, dependendo, obviamente, da direção, elas têm uma autonomia para definir, num prazo curto, a contratação dos profissionais, né, através da empresa que presta serviço. Agora, no caso de agências públicas, terão que fazer licitação. Então, nesse caso, o processo licitatório aí é de 45 dias a 60 dias, no mínimo. Né? E ainda pode ocorrer que não tenha candidatos, então vai mais 45. Então, eu acredito aí que, dentro de um prazo razoável, Muito seria bem. de 6 meses para mais. Doutor Márcio está presente, nós agradecemos a presença e o apoio. O vereador Renato vai resumir qual que é o nosso questionamento para o doutor Márcio poder nos auxiliar, por gentileza. Boa tarde, doutor Márcio. Obrigado pelo seu auxílio aqui na nossa comissão. Nós estamos deliberando sobre o parecer do projeto 4410, de autoria do vereador Zé Maria, que trata de um implemento nos equipamentos de segurança para as agências bancárias. E uma das recomendações do relator é de que a lei não seja
exigida na data de sua publicação, que haja um prazo para que as agências se adequem às novas exigências da lei. A nossa preocupação aqui é de criar esta emenda por parte da Comissão de Constituição, porém com um parâmetro, um critério objetivo, né? Porque nós não temos, pelo menos num primeiro momento aqui, critério para se estabelecer que a lei entre em vigor em 60, 90, 180 dias. O vereador Antônio Raimundo Santos lembrou bem aqui, no caso das agências públicas, né, tem o processo licitatório, que a gente conhece a morosidade desses processos, que podem perdurar num tempo maior. Então, a nossa preocupação é, há algum parâmetro, algum critério objetivo para que a gente possa determinar esse prazo de vigência da lei, para que, então, nós possamos produzir essa emenda, né, que os efeitos da lei sejam aplicados somente após o período que nós estabelecemos aqui. Então, se há, que critério é esse e como que nós podemos usar como parâmetro para a nossa emenda? Tá, Joel. Primeiro, boa tarde a todos, né? A Lei Complementar 95 de 98, ela diz que compete ao legislador, né, verificar a relevância ali da legislação, né? Sempre estabelecendo um prazo razoável para o início da vigência da lei. Mas ela não cria alguns critérios objetivos, né? Então, fica mais a critério do legislador, né? A própria lei de introdução, até na época de faculdade chamava Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje chama Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela diz lá que quando uma lei não tiver um prazo de vigência, quando não falar quando que ela vai entrar em vigência, considera-se 45 dias após a sua publicação. Então, tem talvez esse critério previsto na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né? Só que a Lei Complementar 95 de 98 ela não cria critérios, deixa a critério do legislador. Considerando o caso em tela aqui, que tem uma repercussão, né, relevante, vamos dizer assim, fica meio complicado a agente do jurídico mencionar algum requisito, algum critério, visto que a legislação ela não traz esse critério, né? Só quando a legislação só fala em prazo nessas duas situações, a Lei Complementar 95, quando ela diz que assuntos de grande relevância tem que ter sugere-se que tenha um prazo um pouquinho maior, né? E a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela diz que quando a lei não prevê quando ela vai entrar em vigência, que seja 45 dias após a sua publicação. Então, não existe um requisito objetivo, fica a critério dos senhores estabelecerem. Doutor Márcio, uma pergunta. Caso a nossa emenda, né, que estipularia aí um prazo, venha a referir um prazo, digamos, curto, de 45 dias. E, conforme bem lembrado pelo vereador Antônio Raimundo Santos, o processo licitatório pode demorar, enfim, no caso de um banco público, né? E passar de 45 dias. O fato do banco ter iniciado o processo licitatório já pode ser entendido como cumprimento? Não. Então, de fato, nós deveríamos pensar num tempo Talvez sim. abrangente o suficiente para abarcar essa necessidade administrativa, né, da licitação e tudo mais. É isso? Sim. Aí, nesse caso, senhor presidente, eu tomo a liberdade de sugerir que seja endereçado ao autor do projeto uma correspondência da comissão, solicitando a ele verificar um prazo razoável junto às agências bancárias para o prosseguimento do processo. É mais razoável deixar a responsabilidade e a incumbência ao autor do projeto, que deve fazer o contato com a agência e atribuir um prazo razoável para que a comissão, então, não seja punida de algum problema que possa existir. Cabe ao autor do projeto essa questão. No caso da sua proposta, então, nós suspenderíamos a votação E por hora. faríamos uma correspondência ao autor do projeto para que ele estipule Perfeito. um prazo razoável, de acordo com o interesse dele e dos envolvidos. Ok. Bom, é uma proposta da Comissão de Constituição, né? Nós vamos votar, então, eu e o vereador Renato, essa proposta. Eu vejo que, do parecer do relator, que junta vasta jurisprudência aqui de outras leis municipais, né, pela constitucionalidade dessa lei. Então, talvez seja um critério, um requisito, talvez, a gente verificar cada lei que foi citada aqui, o prazo, talvez pudesse para contribuir para a decisão dos senhores.
dessas leis, qual o prazo que eles consideraram nessas leis. Mas isso não seria Esses possível outros nesse momento, né? De imediato. Bom, eu 5, 10 minutos consigo verificar. Tá. Né? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós podemos passar para o 4416, que é o outro projeto, e aguardamos, então, uma posição do Dr. Márcio. Pode ser? Ok. Então nós vamos suspender temporariamente a discussão do projeto de lei 4410 e passamos, então, à leitura, discussão e votação dos pareceres ao projeto de lei 4416. Qual que é a emenda do 4416? Projeto de lei 4416, que altera a Lei Municipal 2195, de 98, que dispõe sobre normas para concessão de subvenção econômica à instalação de indústrias no município de Itajubá. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4416 de 2019. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei número 4416 de 2019, de autoria do ilustre senhor prefeito municipal, que tem por objeto alterar a lei municipal 2195 de 98, que dispõe sobre as normas para a concessão de subvenção econômica à instalação de indústria no município de Itajubá. O projeto de lei visa criar mais uma hipótese de concessão de subvenção econômica, criando o inciso 6º no artigo 2 da Lei Municipal de 2195 de 98, permitindo ao município conceder subvenção financeira para custeio de despesas operacionais inerentes à implantação de nova indústria na cidade. A justificativa ao projeto esclarece, em resumo, que a recessão econômica que atingiu o país diminuiu os investimentos e as instalações de novas indústrias no município, apesar dos esforços feitos pela administração e as cidades vizinhas a Itajubá, vem atraindo empresa ao se instalarem para oferecer doações de terreno e outras formas de incentivos. O projeto visa tornar Itajubá mais atrativa para investimentos e foi requerida a tramitação sobre o regime de urgência. Parecer do relator. A competência do projeto está correta, pois trata-se de matéria de interesse local, nos moldes dos artigos 30, inciso 1, da Constituição Federal. A iniciativa do projeto também está correta, uma vez que o inciso 4º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal prevê que é competência privativa do prefeito propor projetos de lei que tratem de matérias orçamentárias e de subvenções. No âmbito municipal da Lei de 2195 de 98, estabelece as normas para a concessão de subvenção econômica à instalação de indústria no município de Itajubá, prevendo os requisitos para a concessão de benesse. O artigo 2 prevê a possibilidade de conceder subvenção econômica mediante isenção ou redução de tributos municipais, pagamento de aluguel das instalações pelo prazo máximo de 12 meses, podendo ser renovado por igual período ou uma só vez, realização de obras de infraestrutura, manutenção das instalações enquanto perdurar o pagamento de aluguel das mesmas e doação de terrenos. Essas subvenções têm em sua matriz o artigo 174 da Constituição da República, que permite ao Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, estimular determinados setores da economia por meio de incentivos financeiros, com vistas ao fomento da capacidade científica e tecnológica, a fim de melhorar a competitividade da economia nacional. Trata-se, no momento, apenas de permitir mais uma situação de repasse, não sendo necessário, nesse momento, dispor sobre as questões orçamentárias, como estudo de impacto financeiro orçamentário e outras exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não cria nenhuma despesa, pois o projeto apenas visa criar uma nova hipótese de incentivo, que, se aprovada, poderia levar a alterações futuras das peças orçamentárias para atender à hipótese e às condições do incentivo,
subvenção econômica seriam objeto de futura lei própria, específica, oportunidade em que haveria de se tratar as questões orçamentárias. Contudo, por zelo, verificamos a LDO e constatamos que consta na Secretaria de Ciência e Tecnologia a dotação referente ao apoio à instalação de empresas, já existindo previsão nesse sentido, o que colabora em nosso modesto entendimento com a legalidade do projeto em questão. Assim, apenas para esclarecer, temos que, se for aprovada a alteração que se pretende fazer através do projeto de lei em questão, então, no futuro, se o município quiser conceder subvenção econômica para o custeio de despesas operacionais inerentes à implantação de nova indústria, deverá enviar o projeto de lei específico com as condições específicas da concessão, como, por exemplo, valores, finalidades específicas, e deverá observar as normas orçamentárias e a lei de responsabilidade fiscal, bem como poderá ser analisado o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado sobre permissões e limitações para esse tipo de subsídio específico. Voto do relator. Diante do exposto, SMJ, parece-nos que inexiste vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo aos nobres edis analisarem no campo da discricionariedade, ou seja, da oportunidade, da conveniência e do interesse público pela aprovação ou não do projeto de lei. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 11 de novembro de 2019. José Roberto Floriano, membro dessa comissão. Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, parecer do relator ao projeto de lei número 4416 de 2019. Relatório. Em consonância com os artigos 54, 62 e 63, inciso 2º, letra F, item 1 do regimento interno desta Casa Legislativa, foi-nos endereçado o projeto de lei número 4416 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 2195, de 24 de setembro de 1998, que dispõe sobre normas para concessão de subvenção econômica à instalação de indústria no município de Itajubá, para ampliar as hipóteses de incentivo para exarar parecer em regime de urgência, solicitado pelo autor nos termos do artigo 50, caput da Lei Orgânica Municipal. Justifica o Executivo Municipal que o projeto de lei em questão, como a própria emenda indica, visa ampliar as hipóteses de concessão de subvenção econômica pelo município para a atração de novas indústrias e, assim, geração de empregos e renda. Parecer o relator. Trata-se de proposição de lei que visa acrescentar no artigo 2º da Lei número 2195, de 24 de setembro de 1998, o inciso 6º, dentre os incentivos que podem ser concedidos a título de subvenção econômica pelo município, com os seguintes dizeres. 6º, custeio de despesas operacionais inerentes à implantação de nova indústria. Pelo artigo 3º da Lei número 2195, de 24 de setembro de 1998, temas: os incentivos previstos no artigo anterior serão autorizados individualmente a cada empresa, mediante lei específica, devendo os orçamentos consignarem a dotação necessária ao seu cumprimento. No entender deste relator, a política municipal de incentivo à instalação de indústria deve contemplar ações para incentivar também a ampliação e expansão das indústrias já existentes. Desta forma, sugerimos à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira a analisar a possibilidade de propor a seguinte emenda ao projeto de lei número 4416 de 2019. Emenda número 1, artigo 1º do projeto de lei número 4416 de 2019, passa a vigorar com os seguintes dizeres. Artigo 1º, o artigo 2º da Lei Municipal número 2195, de 24 de setembro de 1998, passa a vigorar acrescido da seguinte inciso 6º. Artigo 2º. 6º, o custeio de despesas operacionais inerentes à implantação da nova indústria e ou a ampliação, expansão das existentes. Voto do relator.
Tendo em vista que a presente propositura apenas acrescenta inciso no artigo 2º da Lei nº 2.195, de 24 de setembro de 1998, que possui no seu artigo 3º normas para sua aplicação consubstanciada nas peças orçamentárias do município, voto pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei em questão. Assim, sou pela continuidade das demais fases do processo legislativo para a votação da propositura em plenário. É o que tenho a manifestar, salvo melhor análise. Câmara Municipal de Itajubá, 11 de novembro de 2019, Antônio Raimundo Santi, membro dessa comissão. Obrigado, Regiane. Os pareceres, então, ao projeto de lei 4416 estão em discussão. Em relação ao parecer de finanças, nós temos um detalhe que o vereador Antônio Raimundo Santi apresentou uma proposta de emenda ampliando o texto para que abrangesse, então, iniciativas já existentes no município, empresas já existentes no município, com esse benefício. No entanto, ontem eu consultei o jurídico, e a opinião do jurídico é que essa emenda fica prejudicada no momento em que o projeto de lei, ou melhor, a lei em vigor, né, 2195, trata apenas da concessão de subvenção econômica à instalação de indústrias, né, são novos empreendimentos. Então, ficaria descabido, então, uma alteração no texto, trazendo os benefícios para empresas já existentes. Já expus isso ao vereador Antônio Raimundo Santi, eu creio que há uma concordância, então, vereador, para que nós aprovemos o relatório, né, o parecer, porém sem a emenda, sem a proposta da emenda. Tá certo? Alguém gostaria de complementar? Não? Coloco, então, em votação, primeiramente, o parecer do relatório de finanças, com essa exclusão da emenda. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos presentes, o parecer retirando a proposta da emenda. Ok? E coloco em votação o parecer também da Comissão de Constituição. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, por mim e pelo vereador Renato. Voltamos agora, então, ao projeto de lei 4410, cujo parecer ficou sobre análise, né, ficou sobre a mesa. E o doutor tem algumas informações para a gente agora. Bom, vereador, eu verifiquei lá, em relação à lei que o relator cita no seu parecer, tá, de 120 dias da publicação. Então, critério de sugestão, 120 dias da publicação da lei. São 4 meses. Nós havíamos aqui já conversado um pouco e pensado um pouco nessa dificuldade que pode acontecer da licitação e tal. Então, nós temos uma proposta de 180 dias. E daí para mais, fica na segurança. Vereador Molina, Sim. acho que é importante a gente considerar também o argumento que o vereador Antônio Raimundo Santi trouxe com relação à consulta ao autor do projeto. A gente precisa considerar isso também. Talvez seja mais conveniente nós devolvermos ao autor do projeto com a nossa sugestão de 180 dias para que ele faça análise, levando em consideração esse parâmetro dos 120 dias. Aí, senhor presidente, eu acho que é mais coerente, porque o autor, na realidade, ele deveria ter feito essa pesquisa para propor o projeto de lei, né? Como não fez, a comissão assumindo o prazo, nós vamos ficar meio que responsável por esse prazo, né? Ele pode até não concordar com isso. Então, é mais prudente que tem essa propositura que foi analisada, a comissão faz um ofício a ele, informando que tem essa proposta, e se ele concordar ou alterar, que ele manifeste. Concordo. Ok, então vou colocar então em votação essa proposta do vereador Antônio Raimundo Santi, que da comissão sai um ofício, pedimos depois a ajuda da Regiane, né?
um ofício informando ao autor do projeto que nós temos uma proposta de 180 dias que colocamos para apreciação do autor. O autor vai definir, então, se essa proposta é cabível, se ele tem alguma discordância, e a definição vai vir, então, do autor para que futuramente a gente vote por definitivo o parecer. Ok? Coloque em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, a proposta do ofício. Muito bem, não havendo mais nada a tratar, agradecemos a Deus, o companheirismo de todos e damos por encerrada a 16ª reunião conjunta das comissões permanentes de Constituição e Finanças. Boa tarde a todos. Eu peço licença.